tratar o professor de forma miserável, que é como a gente trata no Brasil, é a pior aposta. Estamos no buraco, né? O fracasso já aconteceu. Esse é um momento muito triste para a educação. Nós não temos um programa educacional que estimule a criatividade. Houve um empeoramento significativo do aluno. O limite da qualidade da educação é a qualidade dos seus professores. Que maravilha! Essa é a primeira vez que a gente conversa. É verdade. Não é? E sobre educação ainda, que vai ser maravilhoso. Tudo bom? bem? Tudo bem? Ei, Clóvis, tudo bem, tudo rapaz? bem, cara? Como é que tá? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político, fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. Está começando agora, em parceria com o Estadão, mais um episódio do Lado D. Se nós olharmos os números da educação, eles são um desastre total. E além disso, a pandemia agravou a situação dramática da educação no Brasil. E para conversar sobre educação, os meus dois convidados hoje são Priscila Cruz, que é a nossa fundadora e presidente executiva do Todos pela Educação. O Brasil nunca vai conseguir chegar no patamar de desenvolvimento social e econômico, que é o que a gente quer, se a gente não garantir educação de qualidade para todos. E um dos mais brilhantes professores que eu conheço, palestrante, Clóvis Barros Filho. Sempre tem ética? Eu diria não, porque nem sempre há a disposição de abrir mão daquilo que te é mais caro do ponto de vista da singularidade da tua existência em nome de uma convivência mais adequada. Priscila, a gente está vivendo essa pandemia que está agravando os problemas da educação no Brasil, principalmente porque as crianças não estão na sala de aula. E pior, a evasão escolar aumentou muito. Temos o risco aí de perder uma geração porque nós ficamos quase 200 dias sem aula. Como é que você encara, primeiro, esse problema urgente, para depois discutirmos o problema da educação de fato? Primeiro, temos um problema de emergência para resolver. Perfeito, Felipe. Bom, primeiro, agradecer o teu convite por estar aqui e estar com o professor Clóvis, que é um prazer realmente estar com vocês dois aqui, pessoas que pensam o Brasil, e acho que é isso que a gente precisa realmente. E ao pensar no Brasil, colocar a educação como o eixo central do nosso projeto de nação. Assim, algo que a gente já vem falando muito fortemente no Todos para a Educação, é que esse acho que é o erro mais grave, histórico do Brasil, nunca ter acreditado nas pessoas. Assim, vamos investir nas pessoas, na educação das pessoas, para poder justamente ter instituições mais fortes, ter um sistema político que responda às demandas da população, para que o setor privado também tenha uma musculatura para poder ter crescimento econômico, distribuição de renda. Então, esse realmente é o maior erro histórico do Brasil, nunca ter priorizado a educação. E a gente está vivendo agora, justamente nesse período, um momento de grave retrocesso, justamente da educação pública e aquela que atende aos alunos mais pobres e vulneráveis. Eles que não têm conectividade, eles que não estão conseguindo acompanhar as aulas remotas, eles que não estão na escola porque a rede privada, em grande medida, já voltou às aulas presenciais. Então, qual que é assim, a grande marca do momento? É a marca da desigualdade. A gente está aprofundando a desigualdade educacional, que é o berço da desigualdade socioeconômica. Clóvis, você escolheu essa brava profissão de professor. É uma vocação, um chamado, é uma coisa muito importante. O que te despertou? Qual foi o teu conatus que despertou essa vocação de dar aula, de ser professor? Bom, primeiro, uma alegria, obrigado pelo convite. Nossa, um prazer, uma honra para mim. O meu olhar é certamente complementar, eu milito na educação, nas trincheiras da sala de aula mesmo, são 35 anos, um certo respeito a um diagnóstico que eu consegui fazer na escola. Sabe aquela coisa que a filosofia começou com conhece-te a ti mesmo?
E a escola pode ser um laboratório de experiências para o conhecimento de si. E, para mim, isso aconteceu. Claro que não foi fruto de uma política institucional, foi ao acaso, foi no improviso. Mas eu me dei conta que eu era ruim em tudo. Em tudo, né? No esporte, no desenho, nas artes, na música, tudo eu era ruim. Mas quando faltavam 15 minutos para a prova, os meus colegas vinham me procurar. Clóvis, cara, eu não entendi nada do que ele falou. Eu vou me ferrar, eu vou ser reprovado, quebra o meu galho. E aí eu, em 15 minutos, dizia o que o professor tinha dito em um mês. Eu apostei todas as fichas, digamos, nesse cacuete de natureza, né? E aí nunca mais saí da escola, desde que eu entrei eu nunca mais saí da escola. E isso foi um respeito a mim mesmo, né? Um respeito a um diagnóstico que eu fiz das minhas habilidades e, sobretudo, das minhas fragilidades. E eu tenho a impressão que não errei. Tudo é periférico em relação à sala de aula e ao ensinar. Esse é um momento muito triste para a educação, porque a gente vê, nesse momento, muitas crianças e muitos adolescentes distantes da escola por causa da pandemia, né? Muitos deixaram a escola porque a escola não conseguiu manter um vínculo durante a pandemia, não conseguiu fazer um ensino remoto que os atraísse, a crise econômica também os distanciou da escola, fez com que tivessem que trabalhar. A educação é a única maneira do país se desenvolver e da gente continuar crescendo como Brasil, como nação. Como é que nós vamos resolver essa questão central da educação, que é a formação do professor? Como é que nós vamos ter mais Clóvis na sala de aula? Olha, então eu vou falar que eu tenho uma ideia assim, um pouco polêmica em relação a isso. O que precisa ter no Brasil é um FIES especializado, específico para a formação de professores. Não adianta também ficar formando um monte de pedagogos, a gente tem que formar muito bem, que é o que Singapura faz, que é o que Finlândia faz, que é o que os grandes centros de excelência aqui em São Paulo, mesmo aqui no Brasil, fazem, que é formar com excelência esses professores em tempo integral, pagando uma bolsa para esse aluno, não precisa trabalhar para atrair os melhores alunos do ensino médio. Essa também é uma evidência muito forte internacional. O limite da qualidade da educação é a qualidade dos seus professores. E a qualidade dos seus professores a gente consegue já predizer a partir do seu desempenho escolar na escola, né? Durante a educação básica. Como a gente não atrai os melhores alunos e nem os medianos, a gente está realmente atraindo abaixo da média das notas do Enem, que são os que vão fazer pedagogia. O que a gente precisa? No curso de formação, tem dois vetores, na verdade. No curso de formação inicial, é dizer o seguinte, olha, meninos e meninas do Brasil, jovens do país, o curso de pedagogia e as licenciaturas serão bancadas integralmente pelo governo federal e, a partir da sua formatura nesse curso, você já está com você já está com um pezinho ali com um emprego na carreira de professor, que também esse é o segundo vetor, que é uma carreira que precisa ser reformada no Brasil, né? E é essa nova formação de professores que é o dinheiro mais bem gasto que o Brasil pode fazer. Porque não tem como não existir, assim, não tem bala de prata na educação. A que mais se aproxima de uma bala de prata é investir na qualidade dos professores. Essa é a jornada que a gente precisa garantir. Clóvis, você é um cara que sempre diz que o bom professor é aquele que desafia o aluno. Como você vê esse grande desafio de despertar o prazer de sentar numa cadeira, enfrentar um texto difícil e isso entender que tem um benefício que vai muito além do que a própria discussão do texto? Eu acredito mesmo que pouco a pouco nós fomos relaxando os níveis de exigência. Eu tenho essa sensação. E por que eu tenho essa sensação? Porque as aulas que eu conseguia dar no começo da minha vida profissional, no final da minha vida profissional eu já não podia dar as mesmas aulas. Por quê? Porque elas requeriam uma capacidade de abstração que os alunos não tinham mais. Então, podemos, enfim, resumindo a história, houve um empeoramento significativo do aluno ao longo da minha... Ao invés de termos tido uma melhora,
foi no sentido contrário. Então, um outro ponto curiosíssimo, quando eu comecei a dar aula, sobretudo na USP, os alunos cobravam a leitura. Professor, não vai ter nada para ler hoje, né? O que é que tem para ler, né? E no final do meu trabalho, os alunos relutavam, rechaçavam e não aceitavam uma exigência maior, né? Então eu acabo por imaginar que nós vivemos numa sociedade que, de uma maneira geral, não tem pela escola um grande apreço, e o que eu estou falando poderá ser criticado, mas se tivesse apreço, provavelmente os nossos candidatos a postos públicos dedicariam ao tema maior importância, né? Não tem grande apreço. Em grande medida, algumas continuidades mostram, de certa forma, uma satisfação, mesmo quando os níveis educativos, né, digamos, de qualidade escolar só despenca. O que ela disse, eu assinaria embaixo com letras garrafais. Não tem outro jeito senão incentivar o jovem competente a ser professor, e para isso é preciso oferecer condições. O salário é parte do problema, mas é uma parte significativa do problema. Então, eu acho que na hora do professor trabalhar, ele precisa ter a motivação de encarar isso que você chamou de um desafio, que exigir mesmo que isso implique enfrentamento, implique resistência por parte do aluno, implique uma série de coisas. Porque o que está acontecendo? A escola também virou um espaço de camaradagem. Então, a educação ficou ao sabor do improviso. Não existe na sociedade, na civilização, um processo institucionalizado de educação. Significa de direcionamento de toda a energia para um troféu que o aluno, enquanto aluno sem luz, não tem condição de enxergar. Eu diria basicamente que é preciso tomar conta do seu destino e olhar para os lados e não só para si mesmo. Nós não temos uma visão global, né, que se aplique ao país como um todo, de um modelo educacional inclusivo que forme cidadãos e não apenas técnicos ou pessoas que aprendem a obedecer paradigmas ou ordens, né? Nós não temos um programa educacional que estimule a criatividade, a tomada de decisões com novas ideias e uma visão humanística da vida, do nosso planeta e da civilização. No âmbito da educação, eu gostaria de ver um Brasil inclusivo, um Brasil que permite que todas as suas crianças atinjam todo o seu potencial intelectual, de felicidade intelectual, e que aprendam a ser cidadãos solidários e que possa distribuir toda a sua riqueza por todos os brasileiros e permitir que todos eles atinjam o seu potencial intelectual e de vida. A história da educação em tempo integral, ela é uma política pública viável a médio prazo no Brasil, ou ela vai continuar sendo uma coisa de nichos em determinados estados? Não, perfeito. Bom, primeiro que eu acho que é importante a gente dizer, o que a gente chama aqui no Brasil de educação integral é o que os países desenvolvidos chamam de educação. Não existe educação integral e educação parcial, né? Você olha os países da OCDE, não existe essa diferenciação, porque os alunos estudam 7 horas por dia e a preocupação com essa educação integral, então, educação física é muito mais valorizada, educação artística é muito importante. Então, para mim, a disciplina que mais me formou, assim, pensando assim de uma forma mais integral, foi o teatro. Teatro na escola, para mim foi assim, me despertou, me ajudou a aceitar o meu corpo, me ajudou a aceitar a minha projeção de voz, a minha presença num local. Isso vai além do português e da matemática. Então, assim, momentos culturais, a prática esportiva ajuda muito a você respeitar regras, respeitar o outro, a sua vez. Então, isso, que é a tal da transdisciplinaridade, né? Como que você traz isso depois para as outras disciplinas? Como que você cria projetos em que essas disciplinas todas estão articuladas e tudo mais? A gente aceita escolas sem janela, salas de aula sem janela. A gente aceita, tudo bem.
A gente olha para uma escola pública e fala assim, isso aqui é escola ou presídio? A gente aceita como sociedade, né? Não existe um pleito geral, né, de toda a sociedade. Isso é um absurdo. Gente, a criança e o jovem tem que estar num espaço digno, decente, o professor tem que ter condições de trabalho e tem que ter tempo, né? Então, por isso que o tempo integral é muito fundamental. Não é mais nicho, essa acho que é a grande boa notícia. A gente tem algumas políticas no Brasil que, aqui só assim, fazendo um parênteses, Felipe, claro que a gente tem sim ainda muito a ser construído na educação brasileira, mas estávamos antes da pandemia muito melhor do que 15 anos antes. Só para dar um exemplo, em termos de aprendizagem, né? A gente saiu de 2007 para 2017 de 27% de aprendizagem mínima adequada em língua portuguesa para 60%. Em 10 anos, de 27 para 60 é um salto em um período pequeno. E isso é possível com políticas públicas que foram eficientes, né, que ganharam foco na gestão pública brasileira e geraram esse resultado. O tempo integral é uma das explicações para esse resultado. Nós estamos nessa era do conhecimento. Cada vez mais o mundo se transforma e o trabalhador, o pensador, todos nós vamos ter que nos adaptar a essas ondas novas de conhecimento. Como você vê essa sociedade que tem esse desinteresse pela educação, desinteresse pelo aprendizado, esse enorme desafio de enfrentar as dificuldades da sociedade baseada no conhecimento? Eu gostei quando você disse nós vamos fracassar como se esse fracasso estivesse no futuro. Porque eu, como sou sempre mais pessimista, por razões óbvias, eu já vejo o fracasso agora. Estamos no buraco, né? O fracasso já aconteceu. Naturalmente que ele poderá se aprofundar ou não. Eu queria fazer uma proposta a você. Imagine um prefeito que queira se candidatar. Ele tem uma legítima pretensão política de subir, né, no campo político. E vamos imaginar que esse prefeito se dê conta de que se ele não caprichar nas escolas municipais do seu município, ele não vai ter votos, certo? Então aí o que ele vai fazer? Nossa, ele vai cuidar aquilo como um brinco, professores bem pagos, estimulados, bolsas de pesquisa, premiação, né? Tudo isso que ela sabe muito melhor do que eu, né? Mas ele vai caprichar, porque ele sabe que aquela sociedade não vai elegê-lo para nada, nem para síndico de prédio, se ele não tiver na educação, com a educação, um zelo incrível. E o governador é a mesma coisa, porque temos as redes municipais, as redes estaduais. Então, o governador que quer subir, ele sabe que se os resultados da educação não forem primorosos, ele não tem chance. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai funcionar. Pode acreditar que vai aparecer dinheiro de tudo que é lado, vai funcionar, as escolas vão ser uma maravilha, os professores vão ser excelentes, os resultados vão melhorar muito, etc e tal. A educação precisa ser uma agenda de país, precisa ser uma política de Estado. Ela não pode ser uma moda, uma coleção de roupa que cada governante que entra troca o figurino. Se nós não tivermos essa continuidade da política pública, nós não vamos conseguir melhorar a educação. A escola é esse microcosmo da sociedade, o lugar para formar cidadania, valores, civilidade, tolerância, coisas fundamentais para se viver em paz e em ordem numa sociedade democrática. Precisamos investir na primeira infância, na formação do professor, na escola de tempo integral, no ensino profissionalizante. Precisa ter políticas públicas, mas também precisa ter a curiosidade, a disciplina intelectual para poder aprender e triunfar na era do conhecimento.